isto é só... E religiões e não sei o quê. Por exemplo, o Estado Islâmico é o quê? O Estado Islâmico é nada mais nada menos do que os cruzados da atualidade, só que de uma religião diferente. Não sei, mas nós também vamos fazer lá muita merda. Então é o que eu estou a dizer, estás a ver? Nós, cruzados, era o quê? Era espalhar a fé e a palavra de Deus. E chegavas lá e não queres ser cristão e toma lá, pimba, cabeça cortada. Exatamente. E eles hoje em dia foi o que tentaram fazer, só que lá está, é a níveis extremos. Os extremos famosos em todo lado, tanto para um lado como para o outro. Como para o outro. E eu vi muitos muçulmanos a dizerem que não se identificavam com o Estado Islâmico. Olha lá, tu vai ver a origem do islamismo e do muçulmano. Eles na origem, como apareceram e como ali começou a ganhar mais, como se começou a propagar mais durante a civilização, foi... ele era um libertador de escravos. Yeah. O primeiro muçulmano... Dos judeus. O primeiro muçulmano, o primeiro seguidor do Corão, ele era um libertador de escravos. Ou seja... E está na Bíblia. E na Bíblia não sai, no Corão? Está na Bíblia. Sim. Porque os judeus, os cristãos e os muçulmanos baseiam-se muito basicamente no mesmo livro, digamos assim. Mas toda a religião, ela de base tem bom valor. Então Moisés está na Bíblia. Moisés supostamente foi ao Egito, libertou os escravos. Começamos a falar da cozinha. Deixa só um pouquinho este ponto. Nós somos assim. Continua. Moisés foi ao Egito, libertou os escravos. Eu até me lembro de uma passagem que havia na Bíblia que tinha a ver com... Já não me lembro o que era, mas era uma coisa qualquer escrita nas portas, que era o sinal para os escravos poderem sair. Era o peixe? Já não sei. Era o sinal do peixe. E depois esteve com eles no deserto, que 40 anos... Foi 40 anos que 40 anos. Tiveram à procura da terra prometida. Mas sabe que se tu vais ao Google Maps, não sei se já pedi também, então assim uma parte assim um bocado ridícula, mas pronto, é um facto. Se tu vais ao Google Maps e tu pões quanto tempo demora de Jerusalém ao Cairo, Egito, é 40 anos. 28 horas. A pé. É um facto. Epá, mas também é assim, eles na altura não tinham Google Maps. Por isso andaram ali às voltas no andaram deserto. À volta. Tem lógica, tem lógica. Eles não tinham iPhone no bolso para aí, agora vais para ali. Lógica. Tinham só o cajado do gajo que separava as águas. Ele apontava assim para o céu, aquele dizia que era para o norte e sabes onde é que é o norte. E batia numa pedra e saía água. Epá, há tanto tema que olha, eu vou pegar aqui numa cena que é o Charlie Hebdo a falar do humor. Porquê? Porque o humor, e eu sei que tu és fã do humor negro. Muito. E não só do humor negro, eu sou fã de todo tipo de humor. Eu também. Tu tens, por exemplo, o Charlie Hebdo não passou de um ataque ao humor e à liberdade de expressão. Foi um ataque à liberdade de expressão. E não duvide, mas não duvide mesmo, tu consegues muito mais... Tu consegues ter uma visão muito mais realista daquilo que é a sociedade de um país... através do humor que aquele país faz. Ou mesmo até pode ir mais longe, man. Tu consegues ver qual é que é a realidade da sociedade de hoje em dia através do humor que se faz na sociedade hoje em dia. Porque tu podes... Normalmente... Olha, eu me lembro desta cena do Ricardo Araújo Pereira. E ele conta esta anedota. E tu vai um gajo... Eu já sei qual é que é. Já viste essa merda? Não. Foste tu que me contaste e a primeira vez que tu me contaste isso eu fiquei... Foda-se. Porque é verdade, mano. E essa merda me ficou marcada mesmo. Yeah. Conta. Ok, então... Mas epá, é assim, tu agora vais contar isto e estás a contextualizar a cena. Só que a primeira vez que tu me contaste isto foi... Eu estou a dizer isto e vou-te estragar a cena, desculpa. Só que acho que já estava um bocado estragada. Porquê? Porque quando tu contaste isto, nós estávamos a contar anedotas na esquina. Anedotas negras, estávamos fazendo humor negro ali hardcore. Exatamente, onde estivemos sentados ali há bocado, estávamos a contar. E tu contaste essa assim do nada. E depois lançaste o balde de água fria, estás a ver? Porque e tu agora não, já fizeste a caminha. Por isso a malta já está à espera de uma cena... Já está à espera do balde, do balde já está a tapar a cara. Yeah. Mas conta.
É uma realidade, mas vai, vou contar. Imaginem, malta, que estávamos estávamos a contar anedotas e esta é só mais uma. Imagina que o 20 segundos da conversa anterior não acontecer. Então isto vai um gajo numa carroça. Vai ele e a mulher na carroça, com o burro puxando a carroça. Vão, foi. O burro tropeça a primeira vez e o homem diz: uma. Continua andando, tudo bem. O burro tropeça a segunda vez e o gajo diz: duas. Continua andando, o burro tropeça a terceira vez e o homem diz: três. Tropeça a quarta vez e lhe prega um tiro na cabeça ao burro. E a mulher passada da cabeça: então tu eres maluco, tu agora foste pregar um tiro ao burro, o que estás fazendo lá o grande pandã? E o homem se vira para a mulher e lhe diz: uma. É que quando tu contaste isto, eu caguei-me a rir. E depois tu soltaste tu. Mas agora, lá está. Do que é que nós nos estamos rindo? Maltrato animal. Do maltrato animal? Do homem ameaçando a mulher que lhe dá violência doméstica? Está rindo do quê? Não tem piada. Mano, na realidade não tem piada nenhuma. Mas eu caguei-me a rir a primeira vez. Mano, não rimos do extremo. Lá está, exatamente, não rimos do extremo. Isso tu vais a anedota, vai sempre bater num extremo, cara. E tem sempre uma base de verdade. Tem sempre uma base de verdade, exatamente. É uma forma que te faz pensar daquilo de uma forma que te... Ou seja... Por exemplo, piadas é uma forma muito prática e muito rápida de fazer te pensar sobre uma realidade que é... Piadas sobre Hitler. Muito bizarra. Muito piadas sobre Hitler. Sobre pretos, sobre... O puto que estava à procura do parente no cinzeiro. Ou quantos judeus acabam num carro. Pois, man. Tanta cena. E, man, e sobre a... Olha, mas sabes o curioso? Está rindo do quê? Está rindo de uma cena caricata. Uma coisa que me irrita profundamente nos dias que estamos a viver, e eu como comunicador até com este projeto e não só, e quem me conhece sabe que eu adoro anedotas e estou sempre a contar anedotas e estou sempre a tentar com que a malta à minha volta se esteja a rir. E aliás, uma das cenas que eu quero fazer, não sei se algum dia farei, mas pronto, gostava de fazer stand-up comedy. Ainda não fiz porque sinto que não tenho a criatividade necessária para escrever coisas com qualidade. Olha, não tentaste a sério, se calhar. Pois, se calhar, não sei. Mas eu estou sempre a fazer piadas com tudo. E a sociedade onde vivemos são umas virgens ofendidas, mano. Porque a malta fica ofendida com tudo. E aconteceu uma cena curiosa. E o outro dia contei isto. Mas é porque vivemos num tempo em que toda a gente acha que tem opinião sobre alguma coisa. Eu contei isto a um colega meu de trabalho que é preto. E aliás, uma das pessoas que eu conheço que mais anedotas contava, e principalmente sobre pretos, é preto. Um grande amigo meu, Samu, se estiveres a ouvir isto, já sabes, és tu. Man, tipo... Tu eres a prova do que o Dani não é racista. É essa, acho que eu costumo dizer uma cena quando estou... Este podcast está a ser um bocadinho agressivo, peço desculpa, malta. Está sendo um bocadinho. Eu costumo contar uma cena que é quando estamos a contar piadas de humor negro, ou principalmente sobre pretos, eu acabo sempre as cenas com a seguinte cena que é mas eu não sou racista, principalmente com malta que eu não conheço. Mas eu não sou racista. Quando eu era puto, o meu melhor amigo era preto. Eles ficam, o melhor amigo dele era preto, estás a ver? E eu faço uma pausa e passado um bocado solto uma... mas depois o meu pai vendeu. Mas o que eu ia contar é... Há um Instagram que é o Histórias em Imagens. História em Imagens, que é brasileiro. Okay. E o Brasil é um país de extremos. E eles metem imagens super raras e com o contexto histórico na descrição e não sei o quê. E meteram uma vez uma fotografia de um suposto ninja preto, japonês. E eu fui investigar melhor e a história desse ninja foi um japonês que foi à África e os japoneses nem sequer sabiam que os pretos existiam. E então o gajo foi à África e ficou abismado com os pretos, principalmente com a genética de serem maioritariamente musculados, com um bom corpo. Não é à toa que eles eram escravizados, não é? E então ele apanhou num preto e levou para o Japão. E chegou ao Japão e os japoneses nunca tinham visto um preto na vida e passaram dias a lavá-lo, a achar que aquilo era pintura e uma carrada de cenas. E o gajo era
extremamente ágil e rápido e corpulento e forte, então acabou por se tornar ninja. Isto é verdade, isto é uma história verídica. É verídica. Yeah. E pá, eles meteram uma fotografia a explicar que supostamente teria sido o único ninja preto da história. Da história. E eu fiz um comentário que era o seguinte, isto no Instagram, que era o seguinte: então mas se o gajo era preto e era ninja, só tinha vantagens, porque supostamente os ninjas passam todos despercebidos. Então o gajo atuava à noite e ninguém o via. Olha, aconteceu o seguinte. Te saiu o tiro para a culatra, não? Não, é melhor do que isso. Cerca de 100 comentários, 100 respostas ao meu comentário. 50 ofendidos, 50 a elogiar a piada, que a piada estava incrível. Os 50 ofendidos eram brancos e os 50 que adoraram a piada eram pretos. Mas olha lá, eu acho que o racismo só continua existindo por causa do mediatismo que tem. Porque Ainda por cima é por causa do mídia. É que existe. Mas Existe um interesse, existe sempre, já existe sempre um interesse na... Mano, olha, ainda vamos tornar este podcast assim mais pesado. Existe sempre um grande interesse na sociedade em dividir-nos. E se ele arranjam com a câmera que seccionar. seja. Exatamente, em dividir-nos. Enquanto nós não temos um batalhão andando a porrada um com os outros, eles estão tranquilos. Mas tu sentiste o que eu disse? Porque é ridículo. Eu fiz um comentário que, pá, é uma piada racista, mas é humor, não é? Lá está. Exatamente, não está ofendendo ninguém porque tu não eres racista, Mas tu não o sentes. A cena foi quem tinha o direito de se sentir ofendido, que eram os pretos, adoraram a piada. Eu tive malta, eu lembro-me perfeitamente de um comentário de um preto, porque eu depois ia verificar os perfis, de um preto a dizer que ia responder mesmo a brancos, a dizer que para se calarem, porque ele era preto, tinha adorado a piada e a família dele toda eram pretos e tinha ido mostrar a piada ao pai, ao avô e à irmã e não sei o quê, e toda a gente tinha gostado, que tinham o direito, estás a ver? Tinham perfeitamente o direito de dizer: pá, desculpa, a piada não foi boa, és uma merda e cala-te e apaga o comentário. Tanto que Exatamente. a página acabou por apagar o meu comentário. Yeah. Mas foram os brancos que se sentiram ofendidos. Eu sou da opinião que enquanto você continue falando de racismo, o racismo vai existir. Olha, o Morgan Freeman tem uma frase numa entrevista incrível que é: com um branco perguntou-lhe o que é que ele achava sobre o mês da consciência negra e ele disse que achava ridículo e perguntou assim ao entrevistador: você queria ter um mês da consciência branca? E ele disse: não sou branco, sou judeu. Então eu gostava, pronto, ainda melhor, gostava de ter um mês sobre a consciência judia. Não. Então Só essa resposta já digo muito, eu não sou branco, sou judeu. Então porquê é que há um mês sobre a consciência negra? Ninguém me perguntou se eu queria um mês da consciência negra. Enquanto continuemos procurando diferença entre nós, não. E ele vai disse, para lado nenhum. o gajo perguntou como é que se acaba com o racismo. Ele: stop talking about it. Exatamente. You will stop of calling me a black man and I will stop by calling you a white man. Estás a ver? Yeah. Pá, eu estava aqui a falar em brancos e pretos para explicar a situação em si. Sim, não é? mas no fundo vai muito mais que isso. Pá, enquanto você continue falando disso, isso vai existir. Por exemplo, ele disse: conheço um homem preto chamado Morgan Freeman. Não, conheço um homem chamado Morgan Freeman. Estás a ver? E vai muito por aí, E eu tenho experiências assim que pá, nota-se que a malta sente-se ofendida com cenas que nem sequer têm nada a ver com elas e não têm o direito de se sentir ofendidas, mas que essas pessoas, ao acharem que têm o direito de se sentirem ofendidas, vão provocar a tal o tal burburinho, estás a ver? Exatamente como está a acontecer agora nos Estados Unidos com o George Floyd. Mas acho que isso também foi tipo... como diz a Espanha, foi a gota que colmou o vaso. Tipo, aquilo... Então, ainda até por cima, depois do tempo que vivemos do corona, tá? Ainda pessoas estão fechadas em casa. Yeah. Elas por si já estão estressadas, já estão sem objetivo de vida.
já estão sem nada. E de repente tu tens essa cena Foi mesmo num clima que já está em pressão, que já está em stress. Foi uma faísca num Foi uma faísca bidão num de palheiro. gasolina. Uma faísca num palheiro. Yeah. Opa, olha, sabes que epá, eu ia contar uma cena qualquer e esqueci-me. O que eu ia contar é, eu vi uma vez um vídeo, isto porque a falar só um bocadinho mais sobre o racismo e depois acabamos. Vi um vídeo de um preto, e isto só para justificar o porquê que eu digo preto e não digo negro. Se bem que há muitos pretos ou negros que preferem ser chamados de negros. Mas eu uma vez vi um vídeo de um preto, e por isso é que eu prefiro chamar preto, a explicar o seguinte, que é, ele odiava, era um brasileiro, odiava ser chamado negro. Odiava. Porque se tu pensares, o negro está sempre associado a algo mau. Peste negra. Tu estás a viver um momento negro. Ok, compreendo. Tudo que tu possas imaginar de negro, o teu lado negro. Está associado a uma coisa negativa, a uma coisa má. Exato. E preto é só uma cor. E eu olhei para aquilo e pensei, este senhor deve saber o que está a dizer, porque o sente na pele, literalmente. Mas sabe que existem palavras para isso. Tem o africano, o caucasiano. Pá, mas olha lá, eu não me sinto no direito de chamar a um preto nascido e criado em Portugal de africano. Porque ele não é africano, ele é português. Também tem razão. Ele é português. Esse tal meu amigo que eu falei há bocado, Samu, ele é criado atrás dos montes. Ele fala transmontano. Já imaginaste um preto a falar transmontano? Falar assim. A falar assim. Olá. Olá. E que direito tenho eu de lhe dizer aquele africano, Samu? Não é africano, é transmontano, puro, criado numa Exato. aldeia chamada Bilhó. Percebes? Exato. E a cena dos afro-americanos, eles não são afro-americanos, eles seriam afro-americanos se fossem todos imigrantes. Mas ainda por cima a América se leva uma vida inteira queixando-se quando é um país que tem 200 anos E nenhum é de lá. e nenhum é de lá. Os verdadeiros americanos estão alguns numa tribo no meio do deserto ali no. Não, ele no continua. Nevada, Eu estás a acho que ver? ele, sei lá, a maior parte dos nativos americanos foram todos eliminados, para já. E foi um genocídio maior que o Holocausto. Isto é uma realidade e não se fala na história. Yeah. Muito convém, maior, não muito- convém, não fica não. bem, não. Muito maior que o Holocausto. Foram mortos mais nativos americanos durante a colonização da América do Norte do que judeus durante o Holocausto. Muito mais. Eles são E é uma todos, cena que não é são falada. todos descendentes dos ingleses, mano. Aquilo é uma colónia inglesa. É uma colónia inglesa. Inglesa e francesa. Canadá é muito francês. Também Yeah, é yeah. mesmo. Não, mas a falar mesmo dos Estados Unidos. Sim, fomos nós, europeus. E a América do Sul também. A América do Sul é espanhola, francesa, inglesa e portuguesa. Fomos nós, europeus, mano. Já Se tu a vai à Ásia, a Ásia é igual. Por exemplo, a África. Tu em África tens países, por exemplo, acho que é São Tomé, que as gerações atuais, a maioria, são mestiços de brancos portugueses que ficaram lá e que tanto que, sabes, isto é engraçado. Tu conheces este velho provérbio português que diz que Deus criou o homem e o português criou o mestiço. Olha, não, por acaso Nunca tinha ouvido não, essa? Não, Deus criou o homem e o português criou o mestiço. não sabia, não fazia ideia. Yeah. Mas sabes que acho que são os São Tomenses. Se não são os São Tomenses, é outro país, numa colónia portuguesa. Tenho quase certeza que são os São Tomenses, que são mais brancos, são mestiços. E sofrem racismo por parte de angolanos, moçambicanos, guineenses. Porque neles, a genética deles é o resultado da escravidão portuguesa. Claro. Eles são o resultado de violações, De violação. de abusos, Exatamente. de escravatura. Eles são a prova atual, percebes? Da E o merda toda que nós resultado fizemos lá. de toda a porcaria que foi sem dúvida, invadir a África. E eles sofrem um bocado de racismo. por exemplo, porque eles nem são pretos nem são brancos. Isto foi Sofrem uma racismo cena- dos dois lados. Isto foi uma cena que eu vi num livro da escola de uma criança na Índia, em Goa, falando sobre o português. Porque nós deixámos ali Sim, Goa uma foi. pegada muito grande. É. Assim como, Goa como foi ocupada por- Macau.
Por exemplo, Macau nunca tive, não sei, não faço a mínima ideia. Não, mas a influência portuguesa está lá. Foi... De certeza. Sim, sim. Por exemplo, em Goa, nós tivemos lá o nosso pé durante 400 anos. Constante. Uhum. Até ser expulso da Índia. E, por exemplo, eu vi isto num livro da escola de uma criança goanesa. E no livro da escola havia uma parte em que falava do português, em que foi a parte que me chocou mais, porque dizia que nós, portugueses, fazíamos treino de tiro com estátuas. Agora, tipo, nós fazíamos treino de tiro com estátuas que representavam Deus e cenas que eram culturais para ele, cenas que tinham uma importância para ele, percebe? Yeah. Imagina aqui se agora sabiam os Pior do que indianos. isso, só fazer treino de tiro com uma vaca. Pois, mano. Agora imagina se sabiam os indianos a Portugal E a vão fazer. ali à igreja apontar pistola a Jesus Cristo. Pois, bem, Ou eu Nossa dizia Senhora de Jesus Fátima. Cristo, mas por isso eu que sei ali ao Palácio de Belém. Mas eu acho que o Palácio de Belém não tem um peso tão grande como... Eu acho que igualmente só podia comparar com um santo numa igreja. Um santo numa igreja, ou que os indianos se fossem a mandar-lhe pedra do Afonso Henrique, na estátua do Afonso Henrique em Coimbra, sei lá, em Coimbra, mentira, em Guimarães. Não, Coimbra, acho que ele nasceu em Coimbra. Mas a estátua dele está em Guimarães, certo? Yeah, mas Coimbra é muito importante para Dom Afonso Henrique. Sim, Aliás, é ele o está berço. sepultado em Coimbra, É o no berço. Mosteiro Santa Cruz de Coimbra. O berço de Portugal, se diz. Não é? O berço de Portugal. Olha, sabes um facto curioso que é: não há nenhum documento, acho eu, isto foi o que eu li há pouco tempo, não há nenhum documento oficial a dizer que Lisboa é a capital de Portugal. O último documento existente, ou o mais recente, Sim. a falar de uma capital, declara Coimbra como a capital de Portugal. Ou seja, é só baseado no documento mais recente. Uhum. Que tem para aí uns 600 anos. Isto é bem interessante, ou seja, Lisboa não é a capital de Portugal, é Coimbra. Exatamente. É Coimbra. Como é que foi parar Lisboa então? Epá, sabes que Será por estratégia geográfica também? Lisboa tem a ver com o Porto, porque Exatamente. fica ali. Porque se tu reparares, É é um ponto estratégico também. se tu no reparares, Atlântico. Portugal, no mapa mundo como nós o conhecemos, não é? A Ásia do lado direito, Estados Unidos, a América do lado esquerdo, Sim. Portugal é do mais central que tu podes encontrar. Mas é. Portugal está Portugal tem um potencial enorme. Está no meio, está tipo à mesma distância dos Estados Unidos quase do que Portugal da tem Índia, potencial, estás a ver? tem potencial para ser o Porto da Europa Yeah. E foi durante muito tempo. durante muito tempo. Foi. Portugal, pá, nós ainda somos. O Tratado de Tordesilhas dividimos o mundo ao meio. Yeah. Metade para nós, metade para a Espanha. Mesmo a sério. Aqui a Península Ibérica. E para a Espanha porque sofremos a pressão Da Inglaterra. da Inglaterra e não só das fronteiras terrestres. Das invasões. Sim, mas a Inglaterra meteu muita pressão Também. ali com aquele mapazinho cor-de-rosa. Mas nada. Nós somos muito corruptos também ao mesmo tempo. Olha, vamos acabar esta conversa com uma nova secção que eu vou estrear hoje. Que eu não sei como é que vai correr, deixa lá ver. Eu ainda não tenho nome para isto, mas isto seria algo como há perguntas para o Barrocal, estás a ver? Há perguntas para o Barrocal. Deve ser. Espera aí, vamos fazer isto com voz de rádio. Vamos fazer isto com voz de rádio. Oceano Pacífico. Há perguntas para o Barrocal. Há perguntas para